Boa tarde, gente. Meu nome é Roberto de Carvalho. Estou aqui para dar aqui a dica para as pessoas que querem vir a Portugal, brasileiros principalmente, né? E outros mais também que estejam interessados nesse vídeo. Eu vou dar aqui umas dicas aqui, até mesmo anotei aqui no telefone para falar sobre algumas coisas que até mesmo tem pessoas que perguntam, né, nos comentários, né? Eu vou dar assim de leve umas dicas para vocês aqui, né? Então, antes de mais nada, vamos começar aqui, que eu prefiro as coisas anotadas e dizer o certo do que ficar lembrando tudo de cabeça e falhar alguma coisa. Quando a gente vem para Portugal ou sai do nosso país, as coisas têm que ser uma coisa mais planejada, né? Mais certinho. Ninguém quer correr risco de vir para cá sem saber o que tem do outro lado do oceano, né? Sem saber se Portugal vai ser bom, se vai ser ruim, sobre temperatura, é frio, tem os seus estados, né, de Portugal que é um pouco mais quente do que os outros, mas tudo se resolve, né? Para quem quer vir para cá, a gente consegue superar isso com o passar do tempo, ok? Então vamos lá. Documentação necessária, né? Aqui diz que o D7, né, é para aposentados que querem para aposentados ou quem vive de rendimentos, ok? É o D7, documentação, você tem que preencher. O D2 é para empreendedores ou então freelancers, ok? E também para estudantes que quer vir estudar aqui em Portugal, ok? Vamos lá ver aqui. O documento necessário já sabe qual é, né? Pelo menos é assim, o passaporte tem que estar válido, ok? Passaporte válido, prova de rendimentos, extratos bancários, contrato de trabalho é fundamental. Quando a gente chegar aqui, como eu já falei no vídeo anterior, a gente tem que procurar logo emprego, né? Procurar emprego, abrir uma conta bancária e tirar o NIF, que é um documento obrigatório, né? Quer dizer, todos os documentos em Portugal são obrigatórios, mas esse documento é fundamental, o NIF, para vocês começarem a dar entrada até mesmo com contrato de trabalho numa empresa, ok? Que o NIF é como o NIF a significação do NIF é o número de identificação fiscal, ok? E como já disse, também abrir uma conta bancária. Pronto, tem mais aqui outros passos aqui que vocês têm que saber disso. Pessoas que perguntaram o custo de vida, como é que está aqui? Já falei isso no outro vídeo anterior, mas às vezes, pronto, não deram conta do que eu falei, mas eu vou voltar a falar. Porque, por exemplo, em termos de aluguéis, Lisboa, como eu disse, né, um T2 em Lisboa está entre 800 a 1.500 euros por mês, um aluguel, né, em áreas centrais, atenção. Porto, já de 600 a 1.000, né? Então Viseu, 400 a 700 euros mensal, dependendo do local, do centro, mas dependendo da região, da localidade dentro do centro, né? Porque tem várias localidades ao redor que se torna mais barato o aluguel. Pronto, uma dica boa para todos que querem economizar e querem começar, como já falei também, venha para o interior. O interior, os aluguéis são mais baratos. Os centros de cidade, Lisboa, Porto, Coimbra e etc., e Viseu até o centro, está tendo muita procura, né, de imóveis. Então tá difícil mesmo encontrar, difícil, mais ou menos assim, saiu uma pessoa hoje, já outro já está entrando já a seguir. Tá mais ou menos assim mesmo, tá mesmo, parece até uma promoção louca, né? Então é assim, vamos lá continuar aqui, né? Alimentação, né? Alimentação, eu botei aqui, que eu pesquisei também, né? Para uma pessoa, entre 300 a 400 euros por mês de alimentação, né? No caso de uma família, já vai para entre 700, uma família de 4 pessoas, entre 700, 800, mais ou menos. Também fiz um vídeo também dentro do supermercado, filmando o preço dos alimentos. Quem quiser também, vá lá no vídeo, tá? @Portugal com Roberto. Não esquece, gente. Vamos seguir esse canal aí que eu vou dar muita dica para vocês aí, né? Então vamos lá.
Saúde, o que precisa de saúde? Saúde, Serviço SNS Nacional de Saúde, ok. Por exemplo, aqui vocês ó, vocês têm consultas, né? Aqui tem direito a consultas de emergências, preços baixos, e é verdade, às vezes uma consulta é 7 euros, dependendo do local, da onde você está vivendo, 7,5 euros, 10 euros, o preço é um pouco variável, não passa de 15, entendeu? Mais ou menos assim uma consulta, né? Agora, tem também aqui os seguros privados, que pode custar entre 40 a 70 euros por mês, ok? Pronto, vamos lá. Trabalho, áreas de trabalho, atenção, gente. Área de trabalho é aqui, o que eu pesquisei também. Estou fazendo aqui um apanhado geral, né? Porque tem pessoas que estão me perguntando e eu estou aproveitando, fazendo aqui um vídeo de um apanhado geral, que eu andei pesquisando. Eu anotei tudo aqui para ficar tudo corretinho, ok? Se estão gostando do vídeo, dá um like aí, tá? E partilhe o vídeo, tá bem? Faça um comentário, se quiser tirar uma dúvida, é só ir lá perguntar, que eu não posso garantir que eu vou responder de imediato, porque até às vezes tem que responder muita gente, né? E às vezes é complicado, né? Pronto, então vamos lá. Trabalhos, né? Construção civil, né? Logística e turismo, né? E a área de saúde também. Está tendo muita procura aqui em Portugal, né? Como já disse também, na construção civil, profissionais, pintores, também a área também dos soldadores também, está tendo muita procura aqui em Portugal. Então, gente, vão anotando isso aí, né? Ok? Também tem aqui também, vamos ver aqui, ó, salário mínimo aqui em Portugal. O salário mínimo aqui em Portugal, 820 a 850, que eles podem pagar, né? Às vezes paga um pouquinho mais do que o salário mínimo, então fica ali entre 820 a 850. Há empresas que pagam mais, pagam 900, né, ou 950, né, o salário mínimo, fora alimentação. Como eu disse também no vídeo anterior, lembrando que se for em fábricas, eles oferecem a alimentação, que você pode ter a escolha de querer alimentação em cartão, como também já disse no vídeo, né? Que eles dão um cartão, como se fosse um cartão de multibanco, né? Cartão de crédito, é um cartão com valor lá dentro, né? Que geralmente ronda mais ou menos, dependendo de cada fábrica, cada empresa, né? Entre 150, 170 euros, 130 no mínimo, né? Que tem o valor no cartão. Então, se for um casal, são 2 cartões, né, com 2 valores de alimentação. Não parece que não, já vai em torno de, se for de 150, vai em torno de 300 euros de alimentação de um casal. Já é uma boa ajuda, né? Então, vamos lá, gente. Mais o que aqui que eu tenho aqui anotado para vocês. Quando chegar aqui, procura de emprego, né? Onde vocês devem logo pesquisar, né? Tem aqui no LinkedIn, né? LinkedIn, Net Empregos, ou então no IEFP, tá? Que é o Centro de Emprego daqui de Portugal, ok? Lá também é mais certo, mais seguro, é do Estado, é mais seguro a gente chegar lá e já procurar por lá, ok, gente? Pronto. Às vezes até mesmo nas próprias câmaras, às vezes tem uns guichê desses do IEFP. Tem que soletrar porque falando assim rápido, né? Às vezes as pessoas não dá para entender, né? Pronto. A procura disso, né? Para recrutamentos locais. O que mais que eu tenho aqui para vocês? Dicas possíveis. Atenção, sempre quando for a procura, né, de emprego, sempre levar o currículo. Não adianta você colocar lá desde quando você começou a trabalhar com 12 anos de idade, tá escrito tudo que você fez. Não adianta isso, para aqui para Portugal não adianta muito. Você tem que pegar os últimos 4 empregos teus, mais ou menos, ou 4 ou 3 que você tiver, né, e o que você fez, o que você trabalhou neles. Isso que é importante para eles. Não adianta fazer encher 2, 3 folhas de currículo, dizendo, porra, já fiz isso, já fiz aquilo. Isso eles botam pro lado e não querem ficar perdendo tempo com isso, não. Se tiverem precisando da pessoa, eles vão contratar, ok? Então, um currículo mais simples possível e sempre com a fotografia, ok?
Outro detalhe, na altura que vocês forem fazer procura de emprego, nunca ir, principalmente mulheres, nunca ir com roupas muito provocativas. Mulheres, né? Sempre mais socialzinha ou mais simples possível. Não tem que comprar roupa nova para poder para uma entrevista. Mas o mais simples, né? E mais socialzinho, sem muita roupa assim provocativa, entende? Porque também isso não é bom para aqui, né? E eles têm bate uma visão assim que não é isso que eles querem, ok? Então, para os homens tem o mais simples possível, pelo menos tá passadinho, não tá muito amassado, né? Seja uma camisa ou uma calça, dependendo da época, né? Se for frio, se for calor. E pronto, quando chega lá na entrevista é sempre demonstrar interesse, né? E ser sempre humilde, que às vezes a gente consegue. Sempre uma simpatia também ajuda muito, né? Que isso seja o normal do brasileiro, né? Pronto. O que mais que eu tenho aqui? A busca também de alojamentos. De casa, por exemplo. Já disse também no vídeo também, que vocês podem procurar também numas imobiliárias que eu também indiquei lá também, mas também arranjei mais umas aqui também, que é a tal da Idealista, eu até conheço, né? Funciona muito bem também. Eles ajudam também até mesmo tanto no aluguel, como também até no financiamento de uma casa, eles tratam de tudo, ok? Ainda vou fazer um vídeo sobre isso também. O OLX também e o Marketplace, né? São onde também tem, às vezes, muita procura. As pessoas procuram muito para casas para alugar ali, ok? Então, gente, deixa eu ver se tem aqui mais alguma coisa aqui para vocês aqui. Outra coisa assim mais importante para finalizar. Quando vocês forem sair do país de vocês, não desfaça de tudo que vocês têm, ok? Às vezes você fala, mas eu tenho que vender para poder ir para Portugal. Se vocês puderem evitar de vender tudo que tem, é mais fácil entre aspas, né? Eu sei que não é fácil para ninguém, mas é melhor primeiro juntar um dinheirinho, ir economizando. Falei assim, não vou para Portugal agora, mas daqui a 2 anos ou 3 anos eu vou juntar um dinheiro para me ir para lá. Deixa a casinha de vocês aí segura, né? Ou então aluga ela, né? Com as suas coisas lá dentro, com a mobília e tudo, deixa tudo preparadinho, que às vezes vocês podem chegar aqui e às vezes não gostar, né? Eu falo muito bem de Portugal, porque eu gosto de Portugal, estou aqui há 24 anos, como eu já disse também, então eu sou suspeito de dizer isso, mas quem vem para cá e quem vem no intuito de ter segurança, de ter paz, de ter uma boa educação para os nossos filhos, né? Eu acho que aqui para nós está perfeito, sabe? Tem sim, tem. Pois é frio. É frio sim, é frio. Há lugares, como eu disse, é frio, outros não é, né? Outros é mais ou menos. Isso aí depende da zona, né? Agora, então, gente, se planeje direitinho antes de tomar uma decisão certa, né? Junte um dinheirinho para vir para cá, porque vocês têm que pelo menos vocês têm que vir já, tirando a passagem, né? Tirando a passagem, vocês têm que vir pelo menos já com dinheiro na mão no mínimo, para uma pessoa só, já vir com 5 mil euros na mão. Para chegar aqui, né? E correr atrás de um imóvel. Ou então, como eu falei, já pesquisem aí no Brasil, essas imobiliárias que eu falei no vídeo, né? Tem também a Remax também, que é muito conhecida e segura também. E lá vocês tentem encontrar em contato e vão deixando assim, vocês calculam mais ou menos, né? Você olha, final do ano que vem, ou então no meio do ano que vem, ou então assim que eles arranjarem uma casa lá, eu já tenho o dinheiro aqui guardado, eu parto para lá, ok? E aí chegando aqui, vocês já sabem, tratar da documentação, abrir uma conta bancária, né? E arranjar um emprego próximo mesmo da sua casa, de onde você vai viver. Por isso você tem que se planejar já no Brasil, o local onde você vai viver e aonde você mais ou menos pretende trabalhar dentro daquele local, para te facilitar a tua vida. Porque caso você chegue aqui e não possa já comprar um carro, né? Em termos de transporte é um pouco difícil. Você também tem que ver também se aonde você vai viver tem transporte, né? Passando sempre nos horários certinhos, para você poder pegar e ir para o trabalho e voltar, né?
Porque, como eu disse, os transportes aqui em vilas e em pequenas cidades, assim, fora das cidades, aliás, fora do centro de cidade, fora, é muito pouco, né? Quase você não vê passar. Como eu disse, passa de 3 em 3 horas, ou passa três condução por dia, tipo, né, uma de manhã, à tarde, a outra no fim do dia, né? Aí já não passa mais. Se você estiver no turno que saia mais tarde, vou sair do trabalho só às 11, chapéu, não tem condição, tem que vir a pé, ok? Então pedir carona num colega de trabalho. Então, gente, fica atento com isso aí, e eu vou passando mais informações para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comente aí, partilhe, tá? E dá um like aí para ajudar o canal a crescer, tá bem? Fica com Deus vocês aí. Até o próximo vídeo. Obrigado.